7 lugares mais sinistros do planeta Terra. A floresta de Aokigahara, Japão. Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio, é um dos locais mais assombrosos do Japão. Localizada na base do Monte Fuji, sua vegetação densa bloqueia quase toda a luz solar, criando um ambiente silencioso e isolado. É tão fácil se perder em Aokigahara que visitantes são aconselhados a levar fitas ou cordas para marcar o caminho. Esta floresta é cercada de lendas. Muitos acreditam que ela é assombrada por espíritos inquietos das pessoas que tiraram suas vidas ali. Além disso, há relatos de caminhantes que sentiram uma presença invisível ou que ouviram sussurros no silêncio absoluto. Aokigahara é também um local onde bússolas e aparelhos eletrônicos frequentemente falham, aumentando a sensação de desorientação. As autoridades japonesas tentam minimizar a notoriedade do lugar, mas ele continua a atrair pessoas fascinadas e aterrorizadas por seu mistério sombrio. A Ilha das Bonecas, México. No coração dos canais de Xochimilco, no México, encontra-se um dos lugares mais perturbadores do mundo, a Ilha das Bonecas. A história começa com Julián Santana Barrera, que decidiu morar na ilha isolada. Ele acreditava que o espírito de uma jovem que se afogou no local assombrava a ilha. Para apaziguar o espírito, Julián começou a coletar e pendurar bonecas nas árvores. Com o passar do tempo, o número de bonecas cresceu. Hoje, a ilha é um verdadeiro santuário de bonecas deterioradas, com olhos vazios, cabelos despenteados e corpos parcialmente destruídos pelo clima. Visitantes frequentemente relatam sentir uma atmosfera opressiva e ouvir sussurros ou risos suaves. Julián morreu misteriosamente na mesma área onde dizia que a menina havia se afogado. Desde então, a ilha se tornou um destino para os curiosos e corajosos. O Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, é um dos lugares mais mortais da Terra. Suas águas altamente alcalinas, com um pH que pode atingir 10,5, são letais para a maioria das criaturas. Animais que entram em contato com o lago frequentemente morrem e são calcificados, suas carcaças preservadas como estátuas bizarras nas margens. A cor vermelha das águas, causada por micro-organismos, dá ao lago uma aparência alienígena. Apesar de sua natureza mortal, o lago é um habitat para flamingos, que conseguem prosperar em suas águas. A visão de aves fossilizadas em poses estranhas, espalhadas pela paisagem desolada, cria uma atmosfera surreal e assustadora. O Lago Natron é um lembrete de como a natureza pode ser tanto bela quanto impiedosa. Pripyat, Ucrânia. Pripyat é uma cidade fantasma desde o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Antes da tragédia, era um lugar vibrante, lar de cerca de 50 mil pessoas, principalmente trabalhadores da usina e suas famílias. Após a explosão do reator, a cidade foi evacuada às pressas, deixando para trás um cenário de desolação congelado no tempo. Hoje, Pripyat é uma visão de ruínas. Salas de aula cheias de livros, brinquedos abandonados em creches, ferrugem e vegetação tomando conta de tudo. Exploradores urbanos relatam uma sensação inquietante de estar sendo observados e, em alguns casos, ouviram passos ou vozes nos edifícios vazios. Além disso, a radiação ainda presente em algumas áreas dá ao lugar uma aura de perigo constante, tornando Pripyat um dos lugares mais sinistros e fascinantes do mundo. As Catacumbas de Paris, França. Sob as ruas de Paris, estendem-se mais de 300 quilômetros de túneis subterrâneos. Uma pequena parte desses túneis é ocupada pelas famosas Catacumbas de Paris, um ossuário que abriga os restos de mais de 6 milhões de pessoas. Criadas no século XVIII para aliviar os cemitérios superlotados da cidade, as catacumbas são um dos locais mais macabros do mundo. Os corredores escuros e úmidos criam uma atmosfera claustrofóbica. Relatos de pessoas que se perderam no labirinto, algumas nunca sendo encontradas, só aumentam o mistério. Exploradores falam de sons estranhos e a sensação de serem seguidos, mesmo quando estão sozinhos. As catacumbas são muito mais do que um cemitério. Elas representam uma conexão direta com a história sombria de Paris, onde vida e morte se encontram de maneira visceral e inquietante. A mina de Waverly Hills Sanatorium, Estados Unidos. No estado de Kentucky, nos Estados Unidos, o Waverly Hills Sanatorium
É um dos locais mais assombrados do mundo. Construído em 1910 como um hospital para tratar pacientes com tuberculose, o sanatório presenciou a morte de milhares de pessoas durante o auge da doença. Estima-se que cerca de 63 mil mortes ocorreram ali, muitas delas em circunstâncias dolorosas e traumáticas. Um dos aspectos mais sinistros do Waverly Hills Sanatorium é o Túnel da Morte, um corredor subterrâneo usado para transportar corpos para fora do hospital sem que outros pacientes vissem. Hoje, o local é um destino popular para caçadores de fantasmas, que relatam visões de sombras, sons de passos e vozes sussurrando ao longo dos corredores. Histórias sobre aparições de enfermeiras e pacientes em suas antigas camas reforçam a atmosfera pesada do lugar. A sensação de caminhar pelos corredores do sanatório é descrita como sufocante, como se as paredes ainda carregassem o sofrimento daqueles que passaram por ali. Ilha de Poveglia, Itália. Localizada na Lagoa de Veneza, a Ilha de Poveglia é um lugar marcado por séculos de tragédias. Durante a Idade Média, a ilha foi usada como quarentena para vítimas da peste bubônica, com milhares de pessoas morrendo ali. Mais tarde, no século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, aumentando ainda mais sua reputação macabra. As lendas dizem que um médico do hospital realizava experimentos cruéis em pacientes até que acabou enlouquecendo e tirando a própria vida. Moradores locais evitam a ilha, acreditando que ela é amaldiçoada. Exploradores que visitaram Poveglia relatam uma sensação esmagadora de tristeza e medo, além de sons inexplicáveis, como gritos e choros. Acredita-se que o solo da ilha contém restos humanos misturados à terra, um testemunho sombrio de sua história trágica. Qual desses lugares você teria coragem de visitar? Deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no Arca do Mistério para continuar explorando os mistérios do nosso planeta.